Boa tarde, a paz. Hoje nós vamos ler o texto de 1 Timóteo 4, 1-5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. 1 Timóteo 4, 1-5, acabei de ler, lições bíblicas. As sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. As sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, 1. De forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. 1 Timóteo 4, 1-5, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Apostatarão alguns da fé, nas referências da minha Bíblia. O Espírito Santo revelou que haverá nos últimos tempos uma rebeldia organizada contra a fé pessoal em Jesus Cristo. Aparecerão nas igrejas pastores de grandes capacidade e poderosamente ungidos de Deus. Alguns realizarão grandes coisas por Deus e pregarão a verdade do evangelho de modo eficaz. Mas se afastarão da fé e paulatinamente se voltarão para espíritos enganadores e falsas doutrinas por causa da unção e zelo por Deus que tinham antes. Desviarão a muitas pessoas. 2. Muitos crentes se desviarão da fé porque deixaram de amar a verdade, deixaram de resistir à tendência pecaminosa dos últimos dias. Vou ler essa última parte aqui, ó. Deixaram de resistir às tendências pecaminosas dos últimos dias. Mateus 24, 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-vos-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A igreja sob ataque. A sutileza do ataque. Um fato que é constatado é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas numa grande escala. Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram os instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito mais sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Apostasia, deixa eu ler o que é aqui. Apistemes, apartar, o termo grego definido como decaído, deserção, rebelião, abandono, afastar-se daquilo que antes estava ligado. E ainda, apostatar significa cortar o relacionamento salvífico com Cristo. As sutilezas do ataque, a igreja sob ataque. Aqui a gente já leu, então vou falar a última parte aqui. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. O alerta para o povo de Deus. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve seu povo sob alerta. O Antigo Testamento, por exemplo,
no Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Os alertas e advertências sempre vinham. Isso pode ser visto tanto em relação às pessoas quanto a grupos. Gênesis 37, 5, 7, 45, 5, 8, 18, 17 e 18. Durante a monarquia, esses avisos e advertência vieram de uma forma muito mais intensa e através do ministério dos profetas. O que significa monarquia? Monarquia é a forma de governo em que o chefe de Estado tem o título de rei ou rainha. Então, 2 de Reis 6, 8, 12. Eliseu adivinha o conselho do rei da Síria. São os avisos, o povo de Deus era avisado, né? Então, Eliseu adivinha o conselho do rei da Síria. O rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de que passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Isaías 3, 16, 14. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares impudentes. Impudentes quer dizer que não tem pudor, falta de vergonha. Impudentes, e quando andam como que vão dançando e cascavelando com os pés. Portanto o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá às descobertas sua nudez. O segundo exemplo é este, né? Isaías 3, 16, 14. E naquele dia tirará o Senhor o enfeite, as ligas, redezinhos, as luetas, os pendentes, as manilhas, as vestes resplandecentes, os diademas, o enfeite dos braços, cadê as caixinhas de perfume e arrecados, anéis, as joias pendentes dos narizes, as vestes de festa, os mantos e as coifas e os alfinetes, os espelhos, capinha de linho finíssimo e touca e véus. E será em lugar de cheiro suave e haverá fedor, e por cinto uma corda em lugar de encrespadura de cabelo, calvície, e em lugar de veste larga, cilício, e queimadura em lugar de formosura. Cilício é uma antiga veste ou faixa de crina ou de pano grosseiro e áspero sobre a pele por penitência. Ezequiel, outro exemplo, o terceiro exemplo, Ezequiel 7, 1, 27. O fim vem. Vou ler até a metade só, depois você pode ler lá. Ezequiel 7, 1, 27. Depois veio a palavra do Senhor assim dizendo: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas a tua abominação, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor, assim diz o Senhor Jeová. O mal, eis que um só mal vem o fim vem, despertou-se contra ti. Eis que vem a tua sentença, o habitante da terra. Vem o tempo chegado, é o dia da turbação, não de alegria sobre os montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, te julgarei conforme os teus caminhos, porém sobre ti todas as tuas abominações. Furor quer dizer manifestação da ira, ação violenta, cólera, fúria, braveza. 9. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu, o Senhor, castigo. 10. Eis aqui o dia, eis que veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. 11. A violência se levantou em vara de impiedade, nada restará deles, nem da sua multidão, nem do seu arruído, nem haverá lamentação por eles. Vem o tempo, é chegado o dia em que compra não se alegre, o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tornará a possuir o que vendeu, e ainda que esteja entre os viventes, porque a visão não tornará para trás sobre ti toda a sua multidão, nem ninguém fortalecerá a sua vida com a sua iniquidade.
Tocarão a trombeta e tudo prepararam, mas não há quem vá à peleja, porque sobre toda a sua multidão está a minha ardente ira. Então, o 15 em diante, você lê até o 27, que o Senhor vai estar falando. Senão o vídeo vai acabar e não vou poder falar o restante. Então, eu falei 3 exemplos que são avisos, que o Senhor avisa o povo dele, né? Das sutilezas, dos ataques do diabo contra a igreja aqui, o Senhor também castigando também, né? Você viu que são 3 avisos. O Senhor usou Eliseu, no outro o Senhor falou da Virgem de Sião e no outro o Senhor falou do que vai acontecer em Ezequiel, o fim vem, o fim vem. Aí a explicação do 7:7, chegado é o dia da turbação, o dia da ira e da destruição estava bem próximo dos israelitas, aqui em Ezequiel 7:7, né? A explicação. A sua rebelião contra Deus terminaria abruptamente quando ele os castigasse por suas abominações, poucos sobreviveriam. Hoje até parece que Deus não está alerta à iniquidade e à imoralidade das nações. Porém, a Bíblia nos assegura repetidas vezes que o dia do Senhor está perto. Amós 5:18-20. Um dia de grande julgamento que trará destruição e a ira divina sobre o mundo inteiro. 1 de Pedro 4:7-17. Assim como o dia do Senhor veio por fim contra Judá, assim também virá contra todos os ímpios, impuros e arrogantes deste mundo. Em 1 Tessalonicenses 5:2, na minha nota da minha Bíblia, como ladrão de noite. 1 Tessalonicenses, a metáfora sobre o ladrão de noite significa que o tempo do início do dia do Senhor é incerto e é imprevisto, não há maneira de prever a sua data. Mateus 24:42-44, nota sobre o ensino do Senhor a respeito do tempo inesperado da sua vinda para buscar a igreja, né? Ele não tem data nenhuma. Daniel 10:14, como ladrão de noite, né? E outro exemplo, Daniel 10:14. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja. O Espírito expressamente diz, em 1 Timóteo 4:1, o advérbio grego retos, traduzido como expressamente, possui sentido claramente, sem sombra de dúvidas. O Espírito do Senhor, portanto, foi conhecido ao seu povo os perigos que o cercam. O Espírito do Senhor faz conhecer o povo os perigos que o cercam. A igreja, na reta final, a sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus previu a igreja de que isso aconteceria, não há razão, portanto, para surpresas. Foi previsto e registrado nas Escrituras. Além deste fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Avarentos quer dizer aquele que acumula dinheiro, apegado ao dinheiro, paixão por juntar dinheiro. A expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias, Atos 2:17. De forma semelhante, o apóstolo Paulo descreve como os homens se comportariam nos últimos dias, 2 Timóteo 3:1-7. 2 Timóteo 3:1-3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os homens, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativa as mulheres nécia, carregada de pecados, levada a várias concupiscências, que aprende sempre que nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Nécia significa alguém ignorante, que
que não é prudente, que é irresponsável. A precisão com que foram descritas esses ataques, sutis ataques de Satanás contra a igreja, e não há referência de dia e hora, deveria servir de alerta máximo para nós. A profecia é bem clara e objetiva ao descrever comportamento, ações e práticas que marcariam esse tempo final. E o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, e desses já vivencia os últimos dias, 1 Coríntios 10, 11, e o que a igreja pode dizer dessa presente época? Não estaremos na reta final, na última volta da corrida? A natureza do ataque. O ataque é de natureza espiritual. Em sua exposição, o apóstolo faz referência aos espíritos enganadores e demônios, 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Não há nenhuma dúvida que é uma referência aos espíritos maus, a que chamamos de demônios. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja. Satanás e seus demônios. Os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual. De fato, a escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Efésios 6:12. O ataque é de natureza moral. 2. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque é a igreja, que revela a sutileza do diabo. Esse também é um ataque moral. O apóstolo faz referência às pessoas que se comportam de forma hipócrita, que também são mentirosas. Hipócrita quer dizer que demonstra uma coisa quanto sente e pensa outra. Esconde de forma a forma de pensar, é um dissimulado. O apóstolo faz referência às pessoas que se comportam de forma hipócrita, que também são mentirosas. 1 Timóteo 4:2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Cauterizada é o mesmo que congelar, paralisar a mente a ponto de não permitir que a pessoa tenha raciocínio próprio. Estaciona, drogado, não consegue pensar corretamente, está paralisada a mente. Esse comportamento se encontra na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs, de autenticidade da verdade. A operação do erro sempre trabalha com a falsidade e o engano. Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque quando faz referência àqueles que têm cauterizado a sua própria consciência. O termo grego suneideses, usado aqui para consciência, é uma referência à capacidade humana de julgar e de entender o certo e o errado. Como eles têm cauterizado, paralisada a mente, estacionado, paralisado, como se estivesse drogado, não entende o certo do errado. Em outras palavras, é a faculdade humana por meio da qual se distingue o que é moralmente bem ou ruim. Uma consciência cauterizada, causteriazo, significa dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. 3. A esfera do ataque, de esfera religiosa. É importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja. Isso fica claro quando Paulo diz que apostatarão alguns da fé. 1 Timóteo 4:1. Não há dúvida de que o apóstolo está se referindo aos cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. O que é pior, agora eles estão a serviço dele. Aqui os principais inimigos do evangelho vêm de dentro da própria igreja. Não é de admirar que as que mais causam danos e escândalos ao evangelho sejam aqueles que já lutaram em suas trincheiras. Contudo, por alguma razão, abandonaram a fé e se tornaram inimigos da igreja. Certamente você conheceu alguém assim. A esfera social. A outra esfera de ataque de Satanás é a igreja. Outra esfera do ataque de Satanás, a igreja e o social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento. 1 Timóteo 4:3. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Essa forma do diabo dizer que se opõe à família. Sem dúvidas, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existe, se não a mais.
Nesses últimos anos temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria as famílias brasileiras, especialmente a cristã. Estamos sob fogo cerrado. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja, as famílias fracas, igrejas fracas, a igreja protegida. A exposição da palavra de Deus. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo: a palavra de Deus e a oração. 1 Timóteo 4:5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. O apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador. Ela é um antídoto contra o ascetismo. O ascetismo é a doutrina de que considera a ascese, que é a disciplina e o autocontrole do corpo e do espírito. Paulo escreveu aos Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem essa palavra estaríamos desarmados. O apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador. Ela é um antídoto contra o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. E lá em Efésios, nós precisamos da espada do Espírito. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos, porque estes não demonstram perícias no manuseio da palavra de Deus. Perícia, né? Cuidado. A prática da oração. Outra ferramenta apontada pelo apóstolo, a qual já se referimos antes, é a oração. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. As reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas dedicadas à oração. Alguém já disse que o círculo de oração quando a igreja como um todo deixou de orar, portanto persevera na arma espiritual importante contra a sutileza de Satanás. Aí cria-se círculos de oração, né? Que não a igreja toda, mas alguns círculos. Então essa é uma arma muito valente contra Satanás. Conclusão, nessa lição vimos que o diabo tem atacado a igreja de forma sutis. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar, se não tivermos a consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. É preciso, portanto, conhecer a natureza desses ataques, a esfera no qual ele ocorre, e é mais importante munir-se das armas espirituais para ganhar essa guerra. E aí encerra aqui, aí tem essa revisão, 5 perguntas. Como ocorre a perseguição à igreja nesses dias atuais? 2, segundo a lição, o que significa a expressão últimos tempos? 3, qual esfera encontra-se os comportamentos hipócrita e mentiroso? Qual é a expressão bíblica que caracteriza o ataque à igreja na esfera social? 5, seguindo a lição, quais as 2 importantes armas de guerras capazes de neutralizar os ataques do diabo? Então, esse daqui é a lição que é de hoje, da nossa EBD aqui. 1 Timóteo 4, 1 ao 5. Então, fica na santa paz do Senhor Jesus. Espero que você tenha ficado edificado nessa tarde. Amém, Jesus, amém.